Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer, eu sou o Felipe, né? Já tem um bom tempo que eu não solto nenhum vídeo aqui no canal e esse vai ser o primeiro vídeo depois de muito tempo, certo? E eu vou falar um pouco de como que eu faria para começar com design gráfico em 2026, como que eu faria para começar a trabalhar como designer, não só designer gráfico em si, mas trabalhar como designer no ano agora de 2026, né? Visto que tem todas as questões de inteligência artificial aí, né? Tem muita gente falando que o mercado tá cheio, o mercado tá saturado, o mercado tá prostituído, que é o que o pessoal fala e tudo mais, entre várias outras coisas, né? Como que eu hoje, dentro do mercado, né, atuando no mercado aí já há 4 anos, começaria hoje, dado a minha trajetória, tá bom? Eu não vou contar muito da minha trajetória, né? Mas eu vou citar alguns pontos, depois eu faço outro vídeo falando um pouco da minha trajetória, mas dando um guia, falando um pouco do que eu faria enquanto eu desenvolvo algum projeto, termino um projeto aqui que eu estava fazendo aqui. Então vamos lá, né? Eu comecei, deixa eu até trocar de mão aqui, né? Porque eu tô sem suporte, tô gravando com a mão e mexendo com a outra no PC. Eu comecei a trabalhar como designer tem uns 4 anos. De lá pra cá muita coisa mudou, né? O que mais mudou, assim, foi a questão da inteligência artificial, além do mercado ter crescido bastante, com toda certeza, porque hoje o número de designers é bem maior do que era há 4 anos, e isso não é nem questão de dados técnicos e tudo mais, é só olhar, né? O número cresceu muito, e, tipo assim, com a questão da inteligência artificial também, a questão do Canva, né? O pessoal, muita gente usa o Canva para entrar no mercado e tudo mais, e eu não estou criticando o Canva, eu tô só falando o que acontece, né? Então, assim, naquela época, é óbvio que iniciar no mercado tinha o seu lado fácil e tinha o seu lado difícil. Tinha o seu lado mais fácil do que é hoje, mas também tinha o seu lado mais difícil do que é hoje, né? O que que era mais fácil antigamente? Tinha menos concorrência, certo? Então, poxa, se você fosse um bom profissional naquela época, e não só em questão de técnica, né? Não só em questão de qualidade técnica, mas se você fosse um bom profissional naquela época, você se sairia muito bem, né? Em visto a concorrência que tinha, né? E já tinha uma boa concorrência, né? Dado a hoje, né? Hoje, tipo assim, tá cheio de bons profissionais, cheio de bons projetos, cheio de bons trabalhos, né? Até porque a inteligência artificial ela ajuda muito nisso. Mas hoje também está muito mais fácil para você desenvolver a sua técnica, está muito mais fácil para você conseguir fazer um bom projeto, para você conseguir entregar um bom trabalho, né? Um trabalho visual, falando assim da questão do design mesmo, né? Um trabalho bem feito, né? E também está muito mais rápido para você conseguir entregar esse tipo de trabalho. E hoje o mercado ele já está mais, digamos, aquecido, assim, né? Antigamente o pessoal para fechar com um designer era muita conversa e tudo mais. Era um rolê gigantesco. Hoje em dia já está mais simples, já está mais fácil, né? Mas por outro lado, hoje em dia a concorrência é maior. Foi o que eu falei, né? Hoje tem seus lados, tem seus prós e contras, né? E seus prós hoje tem. Foi o que eu falei, hoje tem os seus prós e contras e naquela época tinha também, né, os seus prós e os seus contras, tá bom? Então assim, eu comecei há uns 4 anos, né? Eu trabalhava CLT na época, eu não queria ficar na profissão que eu tava. Deixa eu ir mexendo aqui, né? Senão vou só ficar falando. Eu não queria ficar na profissão que eu estava, mas eu não tinha outra profissão para ir, né? E o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de fazer na época era a questão do design, certo? Então eu gostava de mexer com design e tudo mais, eu tinha mexido um pouquinho já, e aí eu peguei e comecei a ingressar na área. Eu comecei pelo celular, comecei a mexer ali pelo celular e consegui um cliente, consegui outro, consegui outro. Só óbvio que os clientes não sabiam que eu mexia pelo celular, mas eu fazia um trabalho bom, né? Dado a minha experiência na época, eu fazia um trabalho bom. E depois comprei um PC e tudo mais e consegui alguns freelas e legal. Então vamos lá, naquela época eu trabalhei, né, como CLT até os meus ganhos como freelancer se equipararem ao meu ganho na CLT. Então na época ali eu ganhava 1.600 no CLT, né, uns 1.200 ali com desconto. E poxa, eu trabalhei ali como freela e quando eu consegui ganhar esse valor mensal, né, eu estava conseguindo alguns contratos fixos e tudo mais e ganhar esse valor mensal,
Aí eu peguei e saí da empresa e foquei só nisso, porque eu trabalhava de dia na empresa e de noite eu trabalhava com design, né? Então eu pensei o quê? Poxa, se eu trabalhando de dia e só de noite, né? Eu trabalho de dia na empresa e só de noite eu ganho isso, imagina eu trabalhando... como é que fala? Imagina eu trabalhando o dia inteiro, certo? E foi o que aconteceu, né? Foi justamente o que aconteceu. Eu vou fazer o projeto de outra forma aqui, que vai ser melhor, porque eu tô com a mão só. Deixa eu salvar aqui. Então, tipo assim, eu fiz isso, né? E saí da empresa e tudo mais, né? Levei um tempinho, mais ou menos um ano ali, trabalhando com design e trabalhando CLT. Saí e graças a Deus deu tudo certo, né? As coisas foram indo pra frente e tudo mais, foi ganhando mais. E aconteceu o quê? Eu trabalhei muito como freelancer, eu trabalhei um bom tempo como freelancer na época, mas eu comecei a mesclar com agências, né? E tipo assim, eu pegava uma agência ali, ajudava uma agência, trabalhava para uma agência e fazia uns projetos como freela e tudo mais. E eu fiz até edição de vídeo, né? Eu comecei. Quando a gente começa pegando um monte de projeto, principalmente nessa área assim, tudo mais, a gente pega vários projetos. Certo? Eu comecei até editando vídeo e tudo mais. E, poxa, eu conseguia muita coisa pelo Facebook, né? Depois de um tempo, eu foquei mais em parcerias com agências, né? Então, tipo assim, a agência, ela pegava e arrumava os clientes, que é o que a agência faz, né? Ela te contrata, ela tem os clientes dela, ela arruma os clientes, ela prospecta os clientes e passa para você o trabalho, né, que corresponde à sua área, tá bom? Então, a agência arrumava os clientes para mim, me passava, eu fazia, passava para ela, passava para os clientes, me pagava e ficava nisso. Teve época que eu cheguei a trabalhar com 3 agências, né? Consegui tirar uma boa grana aí, uns 7, 8 mil por mês, tá? E na época era poxa, né? Com a inflação menor, né? Já tinha inflação, mas com a inflação menos, né? Um tempo atrás, então era uma grana boa. E ficou muito bom para mim naquela época. Só que com o passar do tempo, né, eu vi que conseguir freelas era um pouco mais difícil. Conseguir bons freelas, né, era um pouco mais difícil. Eu consegui bons projetos durante toda a minha carreira, graças a Deus, mas eu comecei a focar em trabalhar com agência, tá? Esse é só um pouco da minha história, tá? Um resumão, assim. Comecei a focar em trabalhar com agência. E focando em trabalhar com agência, né, eu parei de pegar tantos freelas assim, tudo mais. Depois de um tempo, eu voltei a pegar mais freelas, comecei a usar plataformas de freelancer, né? A melhor que eu achei foi a Orkana, né, para trabalhar com isso, tudo mais. Nunca gostei daquelas plataformas que você precisa trabalhar como vitrine, né? Mas sempre preferi aquelas que você trata a mensagem do cliente ali como se ele fosse um lead quente e você manda mensagem para ele, manda proposta para ele e tudo mais. O Workana ele funciona desse jeito, né? Então eu trabalhei por um tempo lá e sigo hoje trabalhando com agência, né? Onde eu sou designer sênior e tem funcionado muito bem para mim até aqui. Então vamos lá, dada a minha trajetória, dado tudo isso, como que eu faria para começar a trabalhar no mercado de design em 2026? E eu não vou falar aqui, tipo, construa o seu portfólio no Behance. Faça o seu portfólio em PDF. Aprenda contraste, aprenda diagramação, aprenda não sei o que. Não vou falar disso, tá? Vou falar, tipo assim, o caminho das pedras ali que eu passei, né? E, tipo assim, o que eu evitaria e o que eu faria de novo, o que eu passaria de novo, certo? Então, rapidinho, cara, eu comecei como freela e foi muito bom, certo? Mas eu acho que eu não demoraria tanto para entrar em uma agência. Felipe, mas a agência às vezes não paga tão bem, não são... a que eu trabalho hoje, ela paga bem. Nem todas pagam tão bem, tá? Eu trabalhei, eu acho que no total, 6, 7 agências, né? Para chegar na que eu tô hoje e, tipo assim, nem todas pagam tão bem, isso é um fato, tá? Mas o que a agência ela vai trazer para você, principalmente você que está entrando no design, ou até vai entrar como editor de vídeo, mas vai te trazer um grande volume de projetos. E você precisa daquele volume bom de projetos para se desenvolver melhor, né? Para desenvolver melhor ali o seu trabalho, para ter mais experiência, saber trabalhar com mais agilidade, saber trabalhar com mais pressão, saber tratar um projeto melhor, né? E até mesmo aprender a tratar um cliente melhor, né? Você ter experiência vendo como que os outros tratam clientes
e como que você pode tratar o cliente melhor também, porque a agência, ela traz esse ambiente, né, de várias pessoas, vários profissionais ali, muitas vezes você tem que entrar em contato com o cliente deles para entender o projeto e tudo mais, e tipo assim, isso ajuda muito, fora que a agência, ela traz para você uma pequena estabilidade, né, o Flávio Augusto, ele fala, né, que não tem estabilidade, e eu acredito nisso, ou você está subindo ou você está caindo, mas a agência, ela traz uma pequena estabilidade ali por um período de tempo, né? Então, o tempo que você está com eles, por você fechou seu contrato, a primeira agência que eu fechei foi 1.500, né, na época. Fechou o contrato de 1.500, poxa, 1.500 que vai cair na sua conta no mês. Você está trabalhando mais, você está trabalhando mais, né? Você está tendo mais volume e ganhando menos. Com freela, com toda certeza, você consegue ganhar mais por menos volume. Isso é um fato, tá bom? Mas ainda assim, você está conseguindo uma certa estabilidade, está dando uma paz na sua cabeça ali para você conseguir focar em outras coisas, né? E tá aprendendo muitas outras coisas, porque entrar no mercado não é só você fazer um bom post, não é só você desenvolver um bom projeto, não, tem N outros fatores, tá? Atendimento ao cliente é essencial, você saber vender o seu design, você saber vender o seu projeto, você fazer o seu projeto com estratégia também é essencial. E trabalhar numa agência te ensina isso, trabalhar com outras pessoas te ensina isso. Quando a gente trabalha sozinho, né, a gente acaba ficando com a mente um pouco limitada, sabe? A gente acaba ficando com a mente um pouco limitada, pensando que, tipo assim, eu consigo tudo sozinho, eu não tenho nada para aprender, tá bom? E é isso. E eu não tô falando assim no geral, tá? Você tá vendo esse vídeo aqui e tudo mais, é que você tá buscando aprender alguma coisa, né? Obviamente, buscando ver experiência de quem trabalha na área e tudo mais, e como que a pessoa faria, né? Mas, no geral, assim, né, muitas pessoas têm essa mente, tinham essa mente na época, eu via isso e vejo isso ainda hoje em muitos profissionais, né? Então o pessoal trata trabalhar como agência como se fosse o pior diabo do mundo, e não é, entendeu? Ajuda muito o seu caminho em certa parte, até melhora a sua relação com o quesito freelancer, né? Como trabalhar como freelancer, como atender projetos como freela e tudo mais, tá bom? Então eu começaria por aí, não entraria 100% em nenhuma, né? No início não, tá? A não ser que seja uma agência muito boa e tudo mais, mas, né, que já tem nome ali no mercado, mas fora isso eu não entraria 100% em nenhuma, por quê? Porque eu ia querer mais liberdade de tempo no começo, né, para conseguir estudar mais, para conseguir focar mais em outros projetos, conseguir pegar uns freelas também, construir mais o meu nome, né? Isso ajuda muito, tá? Então eu não focaria 100% em nenhuma, até porque quando a gente entra como designer, a gente geralmente começa como designer júnior, né? Ou se você é editor de vídeo, esse vídeo não é para editor de vídeo, mas enfim, né? Essas áreas relacionadas, você entra como júnior, né? E júnior, a galera geralmente coloca o que nas vagas, né? Procura um designer iniciante, sabe? Por que a pessoa quer uma pessoa iniciante, né? Porque ela tá querendo alguém que tenha uma qualidade de trabalho mediana, certo? Mediana para ruim ali, para básica, né? Tá? Vamos falar assim, básica, mas que possa aceite fazer um volume muito grande de trabalho e possa receber pouco. E o que acontece? Essa pessoa ela vai se desenvolver, ela vai ser cobrada, ela vai crescer ali dentro e vai continuar recebendo pouco, tá bom? Então, tipo assim, por isso que não focar 100% nisso no começo, você fazer uma divisão ajuda muito, tá bom? Uma outra coisa, além dessa divisão, né, que eu faria, é focar em plataformas de freelancer, tá bom? Para mim, a melhor que eu já testei é a Workana e a Upwork. A diferença da Upwork é que você paga em dólar, as duas você tem que pagar, tá? Não adianta você querer fazer um plano free lá dentro, você precisa pagar, né? Mas assim, a Upwork, você precisa saber inglês, você está lidando com clientes do exterior, você vai marcar uma reunião em inglês, se você não tiver um bom inglês, né, você, poxa, acaba perdendo projetos. Por isso que eu peguei já alguns projetinhos lá dentro, mas parei porque meu inglês não tá tão bom assim, eu preciso melhorar, né? Mas a Workana, ela funciona como uma plataforma, como se você paga ela, né? Digamos que, vamos comparar um tráfego pago, né? Você paga ela e você vai receber projetos dentro dela. Óbvio que você tem
muitos concorrentes ali dentro. Mas aonde no mundo que você não tem concorrentes, né? Lá, pelo menos, você consegue procurar projetos. O cliente que está indo lá, ele está querendo fechar com alguém. Então já é meio ponto andado. A gente pode dizer que é um lead quente, né? Meio caminho andado já. O cara ele tá indo lá, ele tá querendo fechar com alguém, certo? Então você tem ali, deixa eu terminar aqui, né? Você tem ali um cliente que, poxa, tá querendo fechar com alguém ali dentro daquela plataforma. É só você pegar, mandar sua proposta, mandar seu portfólio. É óbvio que não é simplesmente mandar a proposta e mandar o portfólio, né? É fazer direito. Tá? Mas ainda assim facilita muito, né? Porque você não tem que sair por aí caçando na internet. Cara, eu usei muito o Facebook no começo e assim, o Facebook, como passa, grupos do Facebook, quando eu falo usei muito o Facebook, foram grupos do Facebook, grupo de design, social media, piriri, pororó, onde o pessoal postava, precisa de alguém para fazer não sei quantos posts, precisa de alguém para fazer identidade, para fazer um projeto, isso e aquilo. Né? Inclusive, consegui entrar nas agências que eu consegui entrar, foi por lá, né? Mas assim, cara, cresceu muito, esses grupos cresceram demais. O pessoal coloca lá que precisa fazer uma identidade visual, já tem 500 pessoas escrevendo nos comentários e colocando que faz identidade visual completa por 200 conto, 300 conto, nananana. Então, tipo assim, isso acaba sendo um pouco ruim do Facebook, ele é muito bom para vagas, né? Então, se você ficar de olho nesses grupos, né, grupos dependendo da área que você tá, né, como eu tô falando de design aqui, grupos de design, você consegue se candidatar a boas vagas, tá bom? Por favor, se atente ao modo que a pessoa tá pedindo para você se candidatar àquela vaga, né? Se ela tá pedindo para você deixar nos comentários o portfólio e tudo mais, deixa. Se ela tá pedindo para você enviar currículo no e-mail, envia. Se ela tá pedindo para você preencher um formulário, preencha um formulário, tá bom? Mas ainda assim, é bom hoje para vagas, mas para esses projetos não é tão bom assim, tá bom? Então, para começar, né, resumindo, eu iria por isso, né? Eu entraria em uma agência ali, uma não tão exigente, mas uma que eu conseguisse me desenvolver bem, tá? Você como freela, você pode, como PJ, você pode entrar em uma, meu amigo, você pode entrar em uma vaga, dá início, deu um mês, 2 meses, você viu que não tá legal e tudo mais, procura uma outra coisa e vai evoluindo. Foi assim que eu fui fazendo também, eu fui procurando coisa melhor. Fui indo, né, saindo de uma e entrando na outra, saindo de uma e entrando na outra. E tipo assim, não é que eu tava pulando de galho em galho, mas eu ficava naquela oportunidade, extraía tudo que eu podia extrair dela, certo? Saía dela e ia para outra oportunidade, para uma oportunidade melhor, tá bom? Então comecei como designer júnior, passei pelo pleno, né? Eu acho que eu atuei mais tempo como pleno e sênior, né? Eu tô já há 1 ano e pouco como sênior e pleno, foi uns 2 anos ali, né? Atuei mais tempo como pleno e sênior do que como júnior, né? Propriamente dito. Mas ainda assim foi até rápido esse crescimento, né? Poxa, comecei como júnior, depois passei para pleno ali, depois a gente fala também dos níveis, né? Como que você sabe que nível que você tá e tudo mais. Mas ainda assim passei pelos níveis ali e cheguei hoje a sênior, certo? E nessa trajetória foi passando de agência em agência, passando de lugar em lugar, aprendendo, extraindo, né? Teve uma agência que fazia projetos para... Eu esqueci o nome dela, né? Mas ela fazia projetos para Mondial. Mondial, a marca de ventilador e tudo mais. E, nossa, cara, ali eu apanhei muito. Eu apanhei muito, mas ali eu aprendi muito, eu evoluí muito, né? A pessoa na época era o Fábio. Ele me ensinou coisa demais ali de design, coisa que eu não tinha, eu tinha zero atenção para detalhes, sabe? Vocês estão olhando essa artezinha aqui, bonitinha e tudo mais, ou qualquer outro projeto meu que vocês vão olhar, bem diagramadinho, arrumadinho, os detalhezinhos, tudo redondinho, né? Casando com a identidade do cliente, com aquilo que é preciso, piriri, pororó, beleza. Eu fazia um trabalho bom naquela época também, só que, tipo assim, minha atenção para detalhes era zero, era horrível. E, nossa, eu apanhei muito naquela época, mas eu aprendi muito também, e isso me ajudou a subir mais degraus, porque depois dela, as outras agências que eu entrei, né, os outros projetos também de freelancer que eu consegui foram muito melhores, né? Então, tipo assim, você precisa entrar, você precisa dessa experiência, faz parte, né? E eu, Felipe, isso é minha opinião, tá? Acho que sim, dá para crescer como freelancer, tá bom?
Você precisa mais do que, muito além do que ter uma boa técnica, saber prospectar e vender muito bem. Isso é um fato, tá bom? Você quer trabalhar como freelancer, você precisa saber vender muito bem, tá? Mas além disso, você, cara, eu acho que o melhor caminho, pelo menos para um júnior, é entrar numa agência, né? Porque ele vai aprender a lidar com pressão, né? Você vai aprender a lidar com pressão, você vai aprender a trabalhar com um grande volume, certo? Você vai aprender a desenvolver a sua técnica, você vai aprender muitas vezes a atender muito bem um cliente, a trabalhar muito bem com outras pessoas, você vai pegar um networking muito bom, tá? Então, eu acho que é o melhor dos mundos hoje para estar iniciando. Então, acho que é isso. Esse é o caminho que eu faria, resumindo de novo, novamente, né? Focaria em entrar em uma agência, tá bom? Mas trabalharia com um freela também ali, né? Não pegaria muitas agências para trabalhar de uma vez, eu já fiz isso, não faria isso, né? Não de começo. Pelo menos depois você quer ganhar mais dinheiro, quer trabalhar bastante e ganhar mais dinheiro, ajuda. Faça isso, né? Se você não estiver conseguindo bons projetos, se você não tiver uma lábia muito boa, se você não for um bom vendedor, tá? Se você for, né? Você vai crescer no freela rápido, tá bom? Foque em usar essas oportunidades como degraus. Se o lugar que você entrou está crescendo, certo? Cresça junto, tá? Você ganha dinheiro fazendo os outros ganharem dinheiro. Se o lugar que você entrou está crescendo, cresça junto, certo? Agora, se o lugar que você entrou, você já extraiu tudo que você tinha para extrair de lá, certo? E ele está te atrapalhando, ele não está mais fazendo você crescer, então pega, procura uma nova oportunidade, certo? Saia de onde você tá, não perca tempo ficando lá, tá? E entre nessa nova oportunidade e de novo, use como degrau. Aprenda, né? Extraia tudo que você tem para extrair e assim você vai ver que, poxa, começar na área não é tão complicado assim, tá bom? Questão de técnica, né? Contraste, diagramação, portfóliozinho no Behance, piriri pororó, é o básico que você tem que ter, tá bom? É o básico que você precisa saber. Se esse vídeo der bom e vocês pedirem e tudo mais, dependendo de como tiver os comentários, eu posso fazer um vídeo falando do básico bem feito que eu faria hoje, tá bom? Mas eu acho que para seguir assim na carreira e para sair também do básico, de todos os vídeos que tem no YouTube, que todos os vídeos que eu procurei para ver falando da área era isso, né? Aprenda contraste, aprenda isso, desenvolva sua técnica, portfólio, não sei o que, não sei o que, tá? E tipo assim, não é só isso, não é só técnica. Técnica é o obrigatório que você precisa ter, entendeu? Para você ser um piloto, né? Você precisa, piloto de avião, saber pilotar o avião é o mínimo, entende? Para você ser um piloto de Fórmula 1, saber pilotar um carro é um mínimo, entende? Né? Um Uber, saber dirigir um carro é um mínimo. Para você ser um cozinheiro, saber cozinhar é o mínimo, cara. Entendeu? Agora, para você ter sucesso na profissão, para você crescer na profissão, aí entram várias outras questões. Aí tem um caminho, né? Não é uma fórmula mágica, tá? Precisa de muito esforço, mas eu acho que eu seguiria esse caminho hoje. Eu vejo algumas pessoas seguindo esse caminho, né, que começaram depois de mim e tem tido sucesso também na área, tem conseguido alcançar bons projetos, alcançar uma boa vida financeira ali e tudo mais, né? Então acho que esse é um caminho legal para se seguir, tá? Não é o principal, não é só o que tem, mas é um bom caminho para seguir. É o que eu, Felipe, faria se eu fosse começar como designer em 2026, tá bom? Se você gostou do vídeo, tá? Deixa eu terminar aqui de salvar, né? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo, tá? Eu pretendo voltar com o canal, trazer mais vídeos assim, né? Acho que é mais fácil para mim gravar, né? Para eu encaixar na minha rotina também e falar o que eu quero falar, passar o que eu quero passar, tá bom? Não pretendo falar só de design em si, tanto que aqui eu não tô falando de técnica e tudo mais, tá bom? Mas ainda assim, né? Pretendo trazer vídeos com mais frequência. Então se inscreve aí, comenta aí, deixa um comentário. Quer pedir um vídeo, quer perguntar alguma coisa, pede, pergunta, eu respondo, não tem problema nenhum com isso. Beleza? Valeu, galera. Deus abençoe, tamo junto e falou.